Olá, bom dia. Bom dia a todos. Estou aqui novamente para mais um Constelação com Responsabilidade. Bom, iniciei esse projeto já há algumas semanas e te faço o convite. Toda terça-feira, 11 horas da manhã, estarei aqui para falar sobre algum tema, principalmente a respeito de constelação familiar. E hoje, o tema que eu escolhi, aliás, já dando um recado aqui para você. Se você quiser me mandar sugestão de tema, fique à vontade, tá? Tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto pelo meu WhatsApp, ok? Mas hoje eu escolhi responder uma pergunta de um comentário de um vídeo meu do YouTube, tá? E antes de eu ler a pergunta, eu decidi que o tema que mais se encaixaria na resposta que eu vou dar é hierarquia. Uma vez em desordem, sempre em desordem. Ok? Fique aqui comigo, porque eu vou esclarecer isso, né? Inclusive o porquê deste tema, a partir da explicação que eu vou dar dessa pergunta de uma seguidora aqui do meu canal do YouTube. Bom, mas antes disso, antes de eu começar, quero só dar o bom dia novamente para quem vai entrando mais agora e dizer: seja bem-vindo. Bom, mas vamos lá então, a pergunta. A pergunta é da seguidora Laila San 1912. E na pergunta ela diz assim: Inês, boa tarde. É um comentário no vídeo, para quem quiser ir lá e assistir o vídeo também. É um vídeo meu aqui do meu canal Inês Rosângela Psicóloga, que se chama Como é que a gente faz para ser adulto mesmo? Bom, nesse vídeo eu falo sobre principalmente a técnica da criança interior, né? Como fomentar mais o lado adulto e ter melhores resultados na vida, cuidar da criança interior, né? Para a vida ficar melhor, com menos sofrimento, fazendo mais sentido. Mas a pergunta que ela me fez, eu achei que caberia uma resposta sistêmica. Uma resposta sistêmica para explicar algo da constelação, tá? E algo que muita confusão. Bom, estou com um problema na internet. Não sei se vai persistir, né? Teve alguém que apareceu ali, ó. Então, acho que a internet voltou a funcionar. Se alguém quiser até me dar um oi aqui no chat, só para me falar se... eu acho que está bem estável. Vou verificar aqui um pouco a internet.
Que pena, né? Mas a tecnologia, eu costumo dizer isso a respeito dela, ela é maravilhosa, ela nos traz recursos impressionantes, né? Mas eventualmente ela falha. E, infelizmente, devo confessar que eu não sei muito o que fazer aqui agora. Estou mexendo. Vai que, né? Ah, bom, vou prosseguir então. Bom, enquanto isso, eu vou tomando o meu café, coloquei aqui para detectar se tem algum problema. Bom, não sei onde vai chegar isso tudo aqui, então eu vou prosseguir e vou torcer para que a internet se sustente e se mantenha, tá? Mas vamos lá, infelizmente eu tenho que confessar a minha falta de habilidades com a tecnologia. Eu sei seguir um certo script, saiu fora do script, eu me embanano toda. Oi, Janine, bom dia, que bom que você me chamou aqui no chat, porque aí eu sei que a internet voltou. Ótimo, que bom. Então, hoje estou aqui, vou recapitular rapidinho para falar sobre hierarquia. Uma vez em desordem, sempre em desordem. E para falar disso, eu vou responder uma pergunta de uma seguidora aqui do meu canal do YouTube, Inês Rosângela Psicóloga. Separei todo o meu conteúdo de constelação, tá lá no Inês Rosângela Consteladora, vai lá, me segue, ajuda aquele canal lá também a crescer, e eu estou repostando todo o meu conteúdo de constelação lá, tá? Mas vamos lá, vamos à pergunta. Eu estava dizendo que foi uma pergunta feita no vídeo aqui do canal Inês Rosângela Consteladora, que é um vídeo em que eu falo sobre o adulto e a criança, ou seja, é um conteúdo de psicologia. Mas a pergunta que a Laila colocou para mim, ela cabe muito bem uma resposta sistêmica. Então, meu objetivo é esse. O vídeo para quem quiser ir lá e assistir também, o título do vídeo é Como é que a gente faz para ser adulto mesmo? E então a Laila San 1912, ela comentou o seguinte: Inês, boa tarde. Adorei o vídeo e me veio uma pergunta pertinente. Gostaria de fazê-la e se você sentir de responder, vai ajudar muito a esclarecer no que respeita à nossa forma de agir. Segue. Por vezes me sinto uma criança diante de um certo homem, e se eu o considerar mais do que eu em alguns aspectos, como inteligência, poder social e econômico, né? Aí você
se sente uma criança. Já com outros homens, que em tese estão abaixo de mim, social e financeiramente, me sinto maior, como uma mãe. Gostar. Como sair dessas ciladas? Grata por antecipação, se você puder responder. Bom, Laila, a sua pergunta, ela senti sim de responder, tá? Cá estou eu. E antes de fazer a análise da sua pergunta, eu vou começar por uma definição rápida e bem básica a respeito de hierarquia. A hierarquia é uma das 3 leis da ordem do amor que Bert Hellinger nos trouxe ali em toda a teoria da constelação familiar que ele compilou. Então, essa pergunta da Laila, ela remete bastante a isso, né? Como que, em determinado contexto, eu me sinto aqui menor do que um determinado homem, e como que em outros contextos eu estou aqui numa hierarquia em que eu estou maior. Bom, resumidamente, a colocação da Laila foi essa, e é essa a pergunta que eu vou responder aqui hoje. Mas, voltando à definição de hierarquia, então é uma das 3 leis da ordem do amor. E uma definição bem básica da hierarquia a hierarquia é definida pela ordem de chegada. Por exemplo, entre pais e filhos, os pais chegaram primeiro na vida do que os filhos. Então, em relação à vida, os pais sempre serão os maiores. Agora, por exemplo, numa relação de amizade. Bom, os dois chegam na relação ao mesmo tempo. Então, numa relação de amizade que está em ordem, os dois terão o mesmo tamanho, a mesma hierarquia. Então, por exemplo, a ordem em relação ao equilíbrio de trocas vai ter que se basear nisso daqui, ó. O mesmo tanto que eu dou de uma determinada maneira, em outro momento eu tenho que receber. E aí, esse vínculo de amizade, ele vai persistir se esse equilíbrio nas trocas evoluir. Portanto, eu citei aqui a lei do equilíbrio nas trocas, que é uma outra lei ali das 3 leis da ordem do amor. A terceira, só para citar, é a lei do pertencimento. Mas voltando, então, lá na lei da hierarquia. Relação de casal também, os dois chegam ao mesmo tempo na relação. Então, olhando a partir desse contexto da relação, os dois têm o mesmo tamanho, sim. Entretanto, bom, aqui, antes de prosseguir, eu citei algumas das hierarquias básicas, mas tem algumas variações, tá? Como seria na estrutura organizacional de uma empresa ou instituição, aí tem alguns detalhes, né? Mas o básico de tudo são as 3 leis da ordem do amor, e aí em cada contexto tem ali determinado ajuste, né, aquele contexto. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui hoje é o da desordem em relação à lei da hierarquia. Então, o que é a desordem? Por exemplo, quando for uma relação de igualdade,
Será que com o meu amigo ou com o meu cônjuge eu me coloco aqui acima? Ou eu me coloco aqui abaixo? Ou, ora eu estou aqui acima, ora eu estou aqui abaixo, né? Ora como se eu fosse pai ou mãe desse amigo ou desse cônjuge, ora como se eu fosse uma criancinha e esse cônjuge aqui é o pai ou minha mãe, né? Funcionando, né? Numa dinâmica, porque pai é pai, mãe é mãe, são insubstituíveis. Entretanto, dependendo da desordem, ali em determinadas relações, eu assumo outros papéis, um papel que não deveria ser. E aí vai me trazer determinado prejuízo. E o outro que está ali se relacionando comigo também tende a assumir esse outro papel que não deveria ser, e aí geralmente vai trazer um resultado negativo. Falando assim, bem rapidamente, para entender assim de uma forma bem básica, hierarquia é isso. Agora, o grande ponto de desordem da hierarquia, já vou citar aqui, é como é a minha relação com o meu pai e com a minha mãe. Porque geralmente, eu não vou afirmar 100% das vezes, não, porque, enfim, né, cada campo é um campo e é a informação que está no campo que a gente tem que olhar. Mas eu chutaria aqui que 99,9% das vezes em que a gente... Não, vou jogar um pouco mais para baixo. 95% das vezes em que a gente tem algum resultado ruim aqui na vida, sabe? Aquilo que é visível, aquilo que é perceptível. Chutando 95% das vezes, eu diria que a origem está em algo referente à relação com pai e com mãe. Então, a relação com pai e mãe é uma tarefinha de casa que, querendo ou não, nós vamos ter que fazer, tá? Por vezes a nossa criança esperneia, né? Não quero, ou vai muito para o medo, para uma vulnerabilidade. Mas, falando aí para o seu adulto, não tem muita escapatória não, tá? Você pode ir no seu tempo, mas um dia vai ter que olhar para a relação com pai e mãe e, de alguma maneira, trabalhar a ordem, tá? Fato. Então, vamos para a análise da pergunta, né? A Laila me fez uma pergunta em um vídeo meu aqui do YouTube, no meu canal Inês Souzângela Psicóloga, portanto, um vídeo com conteúdo de psicologia, em que eu falo sobre criança interior e adulto. Entretanto, a pergunta dela dá margem a uma resposta sistêmica. E a Laila, falando assim resumidamente, para quem entrou mais agora, ela está perguntando assim: por que que em relação a alguns homens, quando a minha percepção é de que esse homem ele é superior de alguma maneira, eu me sinto criança. E em relação a outros homens que financeira, social e culturalmente ela se sente superior, aí ela se sente como uma mãe, querendo de alguma forma ajudar, fazer por. Então, para analisar essa pergunta, o primeiro ponto que eu quero afirmar é: esses dois posicionamentos realmente são duas ciladas.
Cilada foi o termo que ela usou na pergunta. Como sair dessa cilada? E um ponto muito interessante que eu achei nessa pergunta, porque aí me dá a oportunidade de falar de algo que eu acho que muito pouca gente fala, que é a desordem, ela é pendular. Ou seja, ora eu tô num papel muito superior, como se eu fosse muito grande, ora eu estou num lugar ou num papel muito infantil, muito aquém de quem de fato eu sou. Então, esse é um ponto interessante da gente, para a gente entender um pouquinho mais. A desordem é perpendicular. Ou seja, ora, metáfora, tá? Ora ela nos lança aos céus, ora ela nos lança ao inferno. Por que céus e infernos? Por quê? Céus. Ou seja, naquela hora que eu tô aqui superior, eu tô me achando, né? Eu tô achando que eu tô podendo. E é uma sensação interna de poder, né? Mesmo sendo em desordem, tem esse ganho secundário que tende a nos manter nesse pêndulo. Então, aos céus, ora, eu me sinto grande, superior. Em outro momento, eu vou pagar o preço por isso. Ou seja, em outro momento, as minhas vulnerabilidades devido à desordem vão surgir. E aí, eu vou me mostrar infantil. Ou, se eu não externalizar isso para o outro, eu vou me sentir infantil. Portanto, ao falar dessas duas dinâmicas infantis da desordem, porque a hora que a gente está aqui se sentindo maior, grande, geralmente julgando, né, tendo dó ou vergonha do outro, aí é uma criança também, tá? Não vamos nos deixar iludir. Porque quando a gente está de posse do nosso adulto, o nosso adulto ele busca coerência. Vou dar o exemplo pegando a pergunta da Laila. A hora que ela está ali diante de determinados homens, que ela tem uma percepção de serem superiores, né? Eu acho que ela se referiu aqui social, financeira, culturalmente. Aí ela se sente uma criança. Mas hora que ela se percebe diante de um homem que olha aqui eu nem estou falando de julgamento, tá? Uma percepção, né? Mas eu acho que eu vou acabar no julgamento. Enfim, vamos lá. Então, nesse cenário, ela se sente maior. Talvez não no julgamento, não julgando esse homem, que ela teve a percepção de alguma forma ser menor, mas na dor. Ou seja, ela olha para esse homem tirando a força dele, olhando só para a fraqueza. E quando eu falo isso, parênteses, ninguém é só fraco. Todo ser humano tem em si o seu lado fortaleza, mesmo que aquele ser humano não esteja conectado a esse lado ali naquele momento, esteja em desordem, tá? Mas voltando, a hora que a Laila se sente superior e tem um movimento de ser mãe, de fazer por, de ajudar além do que deveria esse homem. Então, você veja bem que é uma leitura infantil.
Porque será que aquele homem precisa mesmo ser ajudado? Será que ela, ao ter uma percepção de dó, de que aquele homem ele é inferior de alguma maneira, será que essa percepção ela está correta? Não está correta, eu vou afirmar, tá? Porque é uma leitura que quando a gente faz, a gente precisa desconfiar, a gente precisa ligar um alerta e investigar aqui internamente, tá? A gente. Porque nesses momentos, quando eu faço isso, eu estou na consciência pessoal, que é muito isso, é muito dicotômica, ou é preto, ou é branco, ou é certo, ou é errado, sempre assim. Ou estou na consciência sistêmica, familiar, em que eu sigo o padrão do bando, e aí quem está fora desse padrão aqui, do meu sistema, do meu grupo, é errado. Quem está dentro é certo. Então, veja bem que temos aí duas consciências que trazem por si uma limitação de visão. E quando a gente está na constelação, eu acho que é um ponto, isso que eu vou falar agora é um ponto dos mais fantásticos que Bert colaborou com a humanidade, que é trazer para a gente que existe uma outra consciência, a consciência espiritual que abarca tudo e que aí nos dá um poder de ver além daquilo que eu consigo ver na consciência pessoal ou na consciência sistêmica. E aí, na consciência espiritual, mesmo que eu não veja, mas se eu sei disso, eu posso partir do princípio de que se eu percebi algo muito dicotômico em mim, opa, sinal de alerta. Ou estou na consciência pessoal, ou estou na consciência sistêmica. Então, mesmo que teoricamente, eu preciso entender que eu não estou vendo tudo, eu não estou tendo acesso a todas as informações. Então, diante da pergunta da Laila, quando ela, diante de alguns homens que ela tem uma percepção de serem inferiores, essa percepção ela é restrita, ou é da consciência pessoal ou da consciência sistêmica. Porque mesmo que ela não vá aprofundar naquele campo ali daquele homem, e não deve, tá? Porque senão haja energia, não vai funcionar. Mas por um princípio teórico, tá, esse homem não é só isso. Esse homem tem toda uma ancestralidade ali nele, e essa ancestralidade garante a ele toda a força que ele precisa na vida, mesmo que ele não esteja conectado com ela, mas tá ali. Então eu acho que até aqui, a hora que eu falo de consciências, eu já tô meio caminho andado respondendo a essa pergunta, né? Então, vamos prosseguir. Na pergunta da Laila, ela não especifica quem é esse homem que ela tem ali uma percepção de ser superior a ela. Ela não fala se é um candidato a um relacionamento afetivo, ou é, né, um homem que ela se relaciona afetivamente, ou se é um chefe, ou se é alguém que é um especialista em determinada área,
tá? Mas de qualquer forma, eu quero deixar claro aqui, então, a partir do que eu expliquei agora, né, que na pergunta dela, as duas dinâmicas que ela cita são duas dinâmicas infantis, em desordem. E que quando a gente está em desordem, a desordem ela é perpendicular. Quando a gente vai para aquele lugar de grande, a gente vai pagar um preço. Ok? E diante disso, eu quero falar também um pouquinho, para termos um parâmetro, né? Então, qual seria a ordem? Porque até aqui eu falei da desordem. Eu acho que é importante isso, né? Nem que seja teoricamente, a gente ter o conceito. Ali em determinada relação, qual seria a ordem? Mesmo que eu não consiga ela ainda. É bem aquilo, né? Se eu não sei para onde eu vou, eu posso estar indo para qualquer lugar. Então, se eu tenho algo em desordem na minha vida, ou a suspeita de algo em desordem, eu tenho que entender como seria estar em ordem, mesmo que teoricamente. Combinado? Faz sentido para vocês? Então, eu quero colocar aqui um princípio que ele traz uma complexidade, tá? Mas que Bert Hellinger fala isso em alguns livros. Um dos livros que ele fala, que eu acho que não está aqui ao alcance das minhas mãos, é o livro As Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial. Tudo bem, é um livro mais voltado para quem quer trabalhar a ordem no trabalho, na empresa, mas ainda assim ele traz ali muita explicação da ordem de uma forma geral, tá? Eu acho que é um livro que eu coloco aqui como indicação, caso você queira, e é um livro que vai te explicar muita coisa, não só referente a como ficar em ordem em relação ao próprio negócio, em relação ao trabalho, ok? Mas lá em determinado momento, que eu não vou me lembrar exatamente, vou ficar devendo, ele explica pra gente que a gente tem que ficar atenta qual é a hierarquia daquele contexto em que a gente está. Porque muitas vezes, com uma mesma pessoa, a gente vai viver mais de uma hierarquia. Ó, vou dar um exemplo. O exemplo da relação com os pais. Os nossos pais. Bom, é muito difundido que os filhos são menores do que os pais. Certo? Amplamente difundido. Falou em constelação familiar, esse é um conceito que praticamente todo mundo que já ouviu falar de constelação traz e que registrou. Porém, contudo, entretanto e todavia, os filhos, principalmente os filhos adultos, vão viver duas hierarquias, no mínimo, com os pais. Vou dar um exemplo, vou inventar um exemplo. Vamos supor que eu chego lá na minha mãe, vou visitá-la. Então, uma hierarquia que, num primeiro momento, eu tenho que estar atenta, sim, eu sou menor do que a minha mãe. Mas como que é esse menor? Porque quando a gente fala de filho adulto, a gente tem que levar em consideração isso, tá? Principalmente dependendo do adoecimento sistêmico que tem ali naquela família. Porque
se a gente for olhar diante da vida, em relação à vida, sim, eu sempre vou ser menor do que a minha mãe. Minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha, acho que 22 anos. Acho que é isso. Então, a minha mãe viveu 22 anos a mais do que eu. Então, sim, a minha mãe, em relação à vida, ela é maior do que eu. E olha que a minha mãe estudou, eu acho que até a quinta série do primário, né? Aquele estudo, acho que algumas pessoas passaram por isso ou já viram esse contexto, aquele estudo lá da roça, de muito antigamente. Mas ok, minha mãe estudou até o quinto ano do primário. Eu fiz 2 faculdades, alguns cursos de especialização, estou o tempo inteiro estudando. Ainda assim, eu sou menor do que a minha mãe? Em relação à vida, sim. Agora, veja bem, em relação à psicologia, por exemplo, não. Eu sou maior do que a minha mãe. Minha mãe nunca estudou psicologia. A minha mãe nunca estudou constelação. Apesar de que, empiricamente, a minha mãe, eu acho que, por vezes, ela sabe muito mais do que eu. Né? Aquilo da sabedoria da pessoa. Mas eu vou falar nesse sentido. Teoricamente, e a respeito da técnica da constelação, eu sou maior do que a minha mãe. Minha mãe nunca estudou isso. Agora, em relação à vida, eu sempre vou ser menor. A vida como um todo. A vida nesse sentido do nascer e morrer. Ok? E já que eu citei esse exemplo do profissional, né, do estudo, que eu me dediquei aí já há muitos anos, e que aí em relação a esse estudo, eu sou maior do que a minha mãe, porque a minha mãe não fez isso, tá? Mas, na verdade, eu ia citar uma outra condição que ela é tão importante quanto a que eu falei da vida agora, que é a hierarquia do filho adulto em relação à própria vida. Então, ó, essa vida que eu estou me referindo agora, enfim, é tudo junto e tudo misturado, tá? Então, só para fins didáticos mesmo, eu vou dar uma separadinha para a gente entender. Então, a vida que eu falei agora há pouco é essa vida do nascer e morrer, do adquirir vivências, experiências ao longo do viver. Agora, a outra hierarquia que eu quero me referir e que aí, principalmente o filho adulto, tem que estar muito atento, principalmente quando for ali um sistema familiar que tende muito à desordem, o filho, em relação à própria vida, ele é maior. Então, ó, um dia eu nasci e por um milagre divino, por uma força maior, não sei exatamente o nome, mas aquele corpinho que eu tinha, ele tinha uma força pulsando nele. E essa força de vida me permitiu crescer, me desenvolver e chegar até aqui hoje. E aí, o que é essa vida que eu estou me referindo agora? É aquilo que é meu. Ó, eu vou tomar aqui o restinho do meu café com cacau. Por mais que eu tenha
especificado e contado para você que era café com cacau e adoçante, e você entenda o conceito, e você um dia talvez já experimentou e até saiba como é o gosto, mas só eu aqui agora é que senti esse gosto. Só eu é que pude passar por essa vivência aqui e agora. Então, é isso daqui que eu estou chamando de minha vida, é aquilo que só eu vou viver, só eu vou experienciar. E que sou eu que tomo as decisões de tomar o café ou não tomar o café. A minha mãe não pode fazer isso por mim. Meu pai não pode fazer isso por mim. Meu marido não pode fazer isso por mim. A minha filha não pode fazer isso por mim. Vamos dizer assim, vou até usar uma expressão, vou usar com respeito, mas é porque eu quero fazer uma brincadeira. Até existe um monte de palpiteiro, né? Olha a desordem aí. A minha mãe, ela pode até dar um monte de palpite na minha vida, coisa que minha mãe não faz, tá, gente? A mãe, vou falar de forma geral, a mãe pode até dar um monte de palpite na vida do filho. Mas caramba, na hora do filho ir lá e beber o próprio café, é só ele que vai sentir o gosto ou não, se ele não tomar o café. Então, as decisões referentes à vida de cada um de nós sempre passam por nós. Independente do tanto de palpiteiros que eu tenho à minha volta, palpiteiros entre aspas e com muito respeito, independente do número de palpiteiros que eu tenho à minha volta, querendo modular a minha decisão, mesmo que tenha boa vontade. Mas ainda assim tem uma expressão que eu gosto, eu tenho até um vídeo que eu usei essa expressão. De boa intenção, o inferno tá cheio. Toma cuidado. Você pode achar que você está ajudando, mas no frigir dos ovos você está mais atrapalhando do que ajudando. Por quê? Porque é desordem. Bom, voltando aqui para o meu roteiro, que dei uma viajada grande agora. Tudo isso para falar que lá na pergunta da Laila, quando ela se sente superior ou inferior, é uma desordem porque ela não está levando em consideração, no mínimo, duas hierarquias que ela tem ali com aquele outro ser humano. E uma dessa hierarquia, e vou frisá-la porque ela vale de uma forma geral. Tá? Eu diria que fora pai e mãe, mas tenha isso em mente. Fora pai e mãe, relação com os ancestrais, o restante dos seres humanos na face da Terra, em relação à humanidade que nos habita, nós somos iguais. Por quê? Porque todos nós somos seres humanos. Então, o dia que eu conheci meu marido, além da relação de casal, de igualdade da relação de casal que a gente iniciou, muito antes dessa relação já existia essa hierarquia minha com todos os outros seres humanos da face da Terra, fora os meus ancestrais, em que somos humanos, portanto somos iguais. Agora, vamos supor que um desses homens que a Laila se sente inferior,
Vamos supor que seja um profissional, por exemplo, um médico. Aí ela vai ao médico, ela tem aquela percepção de que o médico ele é muito superior e aí ela fica muito criança ali naquela relação. Ah, então ali com aquele médico, vamos entender a primeira hierarquia de todas, né? Porque estou supondo que esse médico não é da família dela. Então a primeira é a que eu acabei de falar. Como ser humano, ela é igual. Quando eu falo disso, eu gosto de colocar uma outra brincadeira. Se der piriri lá no médico, ele vai correr pro banheiro do mesmo jeitinho que eu. Tá? Ele vai sentir o perrengue do mesmo jeito que eu sinto, se me der um piriri. Então, por essa hierarquia, veja bem o tanto que somos iguais. E não é à toa que eu tô falando primeiro dessa hierarquia, tá? Ela é maior. É a hierarquia da humanidade, seres humanos em relação a seres humanos. Agora, se eu vou ao médico, depois dessa hierarquia, acontece uma segunda hierarquia, que é em relação à medicina. Eu não sou médica. Eu posso até ter dado uma de xereta, ido lá no tio Google, no Dr. Google, né, como brincam, e até ter sapiado ali a respeito do meu problema, mas isso não me faz médica, não me faz especialista ali naquela área. Então, veja bem, ó, primeira hierarquia que eu tenho com esse médico, de igualdade. Segunda hierarquia que eu tenho com esse médico quando eu o contrato para me prestar um serviço. Ele é maior do que eu, mas somente em relação à medicina. Sabe aquele famoso exemplo? Muitas pessoas falam isso. Nossa, o cara é médico e ele fuma. Nossa, o cara é médico e ele é sedentário. Nossa, o cara é médico e ele é obeso. Entendeu? Olha a primeira hierarquia funcionando. Em relação a ser um ser humano, todo profissional, por mais que ele seja o bambambam, ele é igual a mim. Fora a minha ancestralidade, né? Porque aí a ancestralidade a gente tem ali. Aliás, com a família também, tá? Numa primeira instância, somos seres humanos, somos iguais. Só que aí na família tem ali a questão do tempo de chegada, que acaba ficando maior ou um pouco maior do que essa hierarquia da humanidade que eu estou me referindo aqui. Mas em relação à minha mãe, ao meu pai, aos meus avós e etc., somos seres humanos. Do mesmo jeito que, vou usar o mesmo exemplo, se der piriri lá na minha mãe, ela corre pro banheiro e do mesmo jeito que comigo. Esse exemplo eu gosto só para ilustrar bem que, em termos de humanidade, somos iguais definitivamente. Todos nós temos a nossa potência, mas também todos nós temos ali as nossas dificuldades, os nossos perrengues, assim como o outro. Tá? Isso que nos traz essa condição de igualdade. Então, aí, no exemplo do médico, no mínimo, 2 relações de hierarquia eu tenho com ele. Então, na hora que eu estou lá contratando um serviço que ele é especialista e eu estou precisando, ok, em relação à medicina, ele é maior do que eu. Mas eu vou colocar um terceiro argumento aqui para, pelo menos racionalmente, a gente entender que eu não devo me sentir inferior a um médico.
usando aqui o médico como uma metáfora para falar ali daquilo que a Laila nos trouxe, de se ela percebe que um homem é maior do que ela automaticamente se sente inferior. Ó, já coloquei aqui um primeiro argumento que não, pode ser o bam da medicina, mas eu preciso ficar vigilante aqui na minha mente para não me colocar como inferior, mesmo que o médico se ache um Deus, que acontece bastante, né? Mas ainda assim, o importante é, aqui na minha mente, eu preciso estar consciente de que não. Circunstancialmente, ali naquele contexto, ele é especialista naquela área de conhecimento. Mas, no geral, eu sou igualzinha a ele e ele igualzinho a mim. Tanto que o paciente tem os seus direitos. O médico não pode fazer o que quiser, ou, enfim, né, usando isso como metáfora. E quero colocar um terceiro argumento para justificar o quanto que, nesses contextos, a gente não é inferior mesmo. Por quê? Bom, eu vou lá e contrato um médico, por exemplo. Então, ó, ali na medicina ele é superior a mim e eu sou inferior. Nunca estudei medicina, ok? Mas eu pago esse médico. Então, em relação ao meu dinheiro, que é meu, eu dou para ele. Então, ó, ele vai me prestar um serviço, então ele me dá aquele serviço que eu contratei, mas ele não fica só na condição de dar, porque ó, vai haver uma troca. O dinheiro é meu, o dinheiro traz sim esse. Gente, resumidamente, em algum momento posso até falar de dinheiro novamente, mas a gente não pode subestimar a força do dinheiro, tá? Não podemos. Mas vamos lá, o dinheiro é meu. Então eu pago o médico, eu dou. E diante dessa troca, no fim das contas, aquela interação ali em relação ao conteúdo de medicina é uma relação de igualdade. Porque veja bem, ó, ele me deu, eu dei, ó, ficou igual. Até esse é um dos argumentos que a gente tem que olhar quando a gente vai contratar um profissional, que fique em equilíbrio. Tanto que eu pago, de preferência, que fique em equilíbrio, porque aí vai ser proporcional. Tanto que eu pago, eu vou receber um serviço proporcional, em termos de qualidade, de abrangência, ok? Então, aqui coloquei alguns argumentos para argumentar isso. Não somos menores do que ninguém. Não somos também maiores do que ninguém. Como eu falei anteriormente, naquela outra pendulação aqui, do outro lado, quando a Laila se sente superior, como se fosse uma mãe, também tem ali um equívoco de percepção, que vale também o argumento da igualdade como seres humanos. Peraí, por que eu estou me achando superior? Se eu estou vendo ali que aquela pessoa tem algo que ela tem uma condição menor, mas eu sou só superior? Minha condição é só de superioridade? Não. Eu sou boa em algumas coisas, mas em diversas outras eu sou no zero à esquerda. Por exemplo, um exemplo que eu dou e com consciência, sem me denegrir, tá? Eu sou analfabeta, ancestralmente analfabeta em relação à música. Eu acho, tá? É uma leitura minha. Agora, tem outras pessoas que têm um ouvido, têm uma
facilidade ali que me leva a crer que essa pessoa ela recebeu de alguma maneira uma herança dessa ancestralidade referente à música. Eu não tenho, já tentei quando eu era mais nova, gente, mas é uma falta de habilidades assim, num nível que em certo momento eu resolvi aceitar aquilo que é como é e focar em outras coisas. Bom, portanto, como conseguir a ordem? Como que a Laila vai conseguir a ordem ali em relação a dois posicionamentos de desordem, que ora ela tá de cá, ora ela tá de lá. Ficar atenta a cada contexto e a cada contexto se perguntar: qual é o meu papel aqui? E quem consegue fazer isso que eu acabei de falar é a nossa parte adulta. A nossa criança não dá conta de ver que, eu tô aqui com a minha mãe, mas agora eu tô falando sobre algo da minha vida, então a minha mãe não tem o poder de definir aquilo que é da minha vida. A minha mãe não tem o poder de definir qual é o gosto que eu vou sentir na hora que eu tomo um café com cacau. A minha mãe pode até virar e falar: nossa, é uma delícia, Inês, toma que é maravilhoso. Mas se na hora que eu tomo, para o meu paladar não deu, não desceu, não. Degustar algo não é da minha mãe, aqui na minha boca não. Lá na boca dela é. Agora, na minha boca, isso é meu, é da minha vida. E eu usei esse exemplo do café, do degustar o café, só como uma metáfora para falar de tudo mais. Tudo mais. Em relação àquilo que é da minha vida, eu é que sou a maior. Bom, já argumentei isso anteriormente, né? Portanto, a ordem em situações assim, a gente vai conseguir colocando o nosso adulto para analisar qual é o meu papel em cada contexto. Um outro exemplo é se for como chefe. Bom, lá na empresa, se eu trabalho numa empresa, na empresa tem uma hierarquia da organização ali, de cargos. Sim, essa hierarquia ela é importante lá no trabalho. Então, enquanto eu estou no trabalho ou enquanto eu estou lidando com algo que se refere ao trabalho, o meu chefe é maior do que eu. Ok? Mas, naquela circunstância, naquele contexto. Porque em relação à vida, a hora que estamos ali num contexto que não é trabalho, estou lidando com algo que não é trabalho, o meu chefe é um ser humano igualzinho a mim. Relação de igualdade. Portanto, no chefe, a gente vai vivenciar no mínimo duas, com o chefe, a gente vai vivenciar no mínimo duas hierarquias. E aí, a nossa parte adulta tem que ficar atenta a essa sutileza da ordem. Porque é na sutileza que eu vou perceber. E também no raciocínio, né? Nossa, eu estou aqui fazendo uma coisa do trabalho. Se eu estou fazendo uma coisa do trabalho, então eu tenho que olhar para o meu chefe como maior. Tenho que olhar para os meus subordinados como menores, pela hierarquia ali da empresa. Mas, hora que eu deixo de fazer isso daqui que é do trabalho, sei lá, vou dar um exemplo, lá no famoso happy hour. Teoricamente, ali teria que ser um momento em que todos estariam iguais, mas só para quem vive esse contexto de trabalho, a
Geralmente os chefes estão de olho no comportamento, tá? Então, mas teoricamente ali era para ser um momento para todo mundo ser só ser humano. Portanto, vou falar algo aqui agora para finalizar, para fechar, que é algo muito relacionado, acho que é algo que esclarece muito. Eu falo isso muito para os meus pacientes. Não tem grande problema a gente ter uma criança interior que ainda fica muito em desordem em diversos contextos, em relação a diversas questões. Esse não é o grande problema, tá? O grande problema acontece quando o meu adulto não está aqui junto dessa criança presente. Portanto, quando eu digo que a minha criança interior está em desordem a diversas questões, não é um grande problema. Na verdade, eu estou querendo dizer que isso faz parte da nossa humanidade, tá? Somos seres, né? Uma definição, um dos itens ali de definição básica do ser humano, somos seres perfectíveis. Não somos seres perfeitos, não vamos atingir a perfeição, mas somos perfectíveis, ou seja, a cada momento a nossa tendência é para a evolução. Portanto, ter a criança interior que em determinados momentos vai trazer algo de difícil, isso é humano, tá? Vamos lidar, portanto, com a realidade. Agora, o que eu estou falando? O grande problema é quando eu tenho uma criança ou várias crianças que em determinado contexto se manifestam. E cadê o adulto aqui, junto, em paralelo com essa manifestação de dor que a minha criança traz? Essa manifestação de dificuldade em relação a algo. Peraí, o meu adulto tem que estar aqui junto, minimamente, para pegar pela mão a minha criança e falar assim, olha, eu sei que tá difícil, mas eu tô aqui com você, eu sou grande, eu vou cuidar de você e vou cuidar do problema aqui. Portanto, uma sugestão que eu dou, e aí aqui já é uma pegada da psicologia, né? Trabalhe a ordem. Sim. Para quem está aí nesse universo da constelação, a gente está nesse universo porque faz sentido para a gente. Mas quer uma dica da psicologia? Então aprenda a colocar o seu adulto junto da sua criança sempre que ela precisar. E eu sempre falo isso no meu trabalho de constelação. Uma desordem sistêmica, na verdade, é uma criança nossa que precisa ser cuidada. É a nossa criança que, por um movimento de lealdade, se compromete à desordem. Claro que cegamente e geralmente por muito amor. Ok? Bom, eu vou encerrando por aqui. Quero muito agradecer a todos que estiveram aqui junto. Um grande beijo também para a Silvia, que comentou aqui no chat. Mas para todos que me acompanharam, que prazer tê-los aqui. Convido para a próxima terça-feira, 11 horas da manhã, para mais uma live de constelação com responsabilidade. Ainda não sei o tema, mas terça-feira, 11 horas, estarei aqui para falar de constelação. E no mais, se você me assistiu até aqui, gostou desse conteúdo, curte, compartilha e se inscreva. Também se inscreva lá no meu canal Inês Rosângela Consteladora, ok? Bom, grande beijo, boa semana para você, tudo de bom.